Senhoras e senhores, temos um novo campeão da Euroleague e é o Villarreal, num jogo histórico, decidido nos pênaltis e que deu o primeiro título importante da história do Submarino Amarelo. Mas a gente vai chegar nesse ponto, vamos começar falando desde o início do jogo, desde o princípio. Era um jogo que envolvia muita coisa, tanto para o Villarreal, tanto quanto para o United. Por quê? Apesar de serem motivos distintos, né, ambos são importantes. O Villarreal buscava seu primeiro título na história, um Villarreal que nunca ganhou, nunca havia ganhado agora, né? Uma Liga Europa, nem muito menos uma Champions, nem uma La Liga, uma Copa Nacional. O Villarreal nunca havia ganhado um título de expressão. Já o United vinha de 4 anos sem ganhar título algum e continua com esse jejum, né? Tendo o último título sendo justamente uma Euroleague, ainda na época de José Mourinho. Então era um United que precisava desse título, que queria esse título mais do que qualquer coisa, né? Tanto quanto o Villarreal, talvez a vontade você possa dizer que realmente a do Villarreal era maior, mas o United queria esse título e você vê que alguns jogadores realmente ficam muito abatidos após o apito final. Mas, falando do jogo em si, um jogo que começa meio morno, começa com os times se estudando muito e principalmente o Villarreal aplicando tendo um bom sistema defensivo, aplicando uma boa marcação, um 4-4-2 muito bem montado, como já era de se esperar pelo Unai Emery, as duas linhas sendo muito bem executadas e muito compactas, dando muita dificuldade para o United, que foi algo que o United não conseguiu se desvencilhar em praticamente momento algum. Tanto que você pode perceber que o Bruno Fernandes ele não conseguiu criar nenhuma chance de gol. Justamente por isso, porque ele ficava ali preso entre as duas linhas de 4 jogadores, ali bem recuadas na maior parte do tempo, e ele ficava ali no meio tentando receber a bola, não conseguindo muito se apresentar para passe, para jogadas individuais, e aí ficava difícil para ele acaba o jogo sem criar chance alguma de gol, nem oportunidade para algum companheiro, sem servir ninguém, o que é muito raro se tratando da temporada do Bruno Fernandes, né? E um United que vinha no 4-2-3-1, com muita opção ofensiva, inclusive porque ele recua o Pogba, que vinha jogando até a frente nessa linha de 3 meias ali, mas o Solskjaer bota o Pogba com o McTominay e à frente Greenwood na direita, Rashford na esquerda, o Bruno Fernandes e aí o Cavani como referência lá no ataque dentro da área, né? Um Cavani que, apesar de tentar bastante, o United que só teve no geral 2 finalizações a gol certas, que foram no alvo, né? Porque ele tentou 14 vezes e foi uma característica do jogo, né? Muitas tentativas para os dois lados, mas com pouca eficácia. De um lado, o United tenta 14 vezes e acerta 2 a gol. Do outro, o Villarreal tenta 12 vezes e acerta uma bola a gol. Essa é uma bola que seria aos 29 minutos, com o Gerard Moreno fazendo gol e uma jogada que é de bola parada e que seria o que o Villarreal teria basicamente à disposição dele, porque era um primeiro tempo em que o Villarreal conseguia se movimentar muito pouco, ia muito pouco ao ataque, muito pela estratégia do Unai Emery, as duas linhas de 4 bem recuadas, deixando o United tentar adentrar o seu esquema defensivo, né, o seu esquema tático, o United sem conseguir, e o Villarreal começa nos 15 primeiros minutos sem praticamente ir ao ataque. Quando ele começa mais a ampliar a marcação, ele consegue uma bola recuperada, falta, cobrança para a área e o Gerard Moreno consegue se movimentar muito bem, ele sai de trás, passa entre a defesa, uma movimentação muito bem executada do Gerard Moreno, chega à frente dos zagueiros, tira o Lindelof de qualquer condição, o Lindelof que ainda faz um pênalti nele, porque vai puxando a camisa dele ali por uns 2 segundos, mas ele se desvencilha disso, do puxão de camisa, finaliza sem chance para o De Gea, 1-0, 1-0 que perdurou até o final do primeiro tempo, um jogo que ainda continuou muito estudado, que basicamente foi, a tônica foi essa, e com o resultado de o Villarreal mantendo o 4-4-2 muito bem executado defensivamente, e o United sem conseguir adentrar isso, coisa que não mudou muito no segundo tempo, apesar de o United vir com mais pressão ofensiva, vir tentando mais, aplicando uma maior força
de pressão alta, de saída de bola, e que acabou dando resultado, né? O Cavani empata aos 55 minutos, 55, o Cavani empata numa jogada também de bola parada. Surpreendentemente, o United, mesmo tendo aplicado essa pressão ofensiva, ainda não conseguiu criar muitas chances de gol. Como eu disse, acabaram só com 2 finalizações certas a gol, mas na bola parada, essa bola rebateu, sobrou para o Cavani, e o Cavani tem feito uma temporada muito boa até aqui, e ele não desperdiçaria essa chance. Colocou a bola no fundo da rede. Um United que, apesar de parecer que teria mais psicológico e mais força depois desse resultado para pressionar ainda mais, ele até tentou, mas o Villarreal chamou a atenção psicológica do próprio Villarreal. O Villarreal não se abateu com o gol, manteve a tranquilidade, manteve seu esquema muito bem executado. As duas linhas lá funcionam muito bem, com 4 jogadores, obviamente, né? Já falei isso, estou tornando repetitivo, né? Muito bem executado defensivamente. E um Villarreal que se manteve calmo, apesar de ser a primeira final europeia da equipe. Não parecia que o Villarreal tinha um plano e iria executar ele muito bem, independente de qualquer situação de jogo. Foi assim até o final. O United não conseguiu mais criar muita coisa, teve só uma chance do Rashford, que ali foi o ponto que o United poderia ter ganho o título. Bola com o Bruno Fernandes na linha de fundo, ele cruza, o Rashford livre surge à frente do Foyt, e entre o Foyt e o Raul Biol, que o Raul Biol não chegaria dele na velocidade, mas ele acaba finalizando para fora, e isso fez muita falta no final. O jogo acaba 1-1, vai à prorrogação 1-1 também. Você tem ali uma ou outra tentativa de ambos, mas sem muita qualidade, assim, nenhuma chance muito clara de gol. Nos pênaltis vem a história sendo ainda mais interessante, né? É emoção e muito, principalmente para quem é torcedor, né? Porque a gente gosta de assistir pênalti quando não é do nosso time. E simplesmente 22 cobranças. 11 cobranças para cada lado, 11 cobranças corretas do Villarreal. O Villarreal não perdeu um pênalti em 11 tentativas. Isso é muito expressivo. E os caras batendo com muita qualidade, porque os goleiros chegaram a pular, tanto o De Gea quanto o Rulli, chegaram a pular em muitas bolas no canto certo, escolhendo o canto certo, mas os caras batiam com muita qualidade, com muita precisão, e tiravam deles, né? Mas chegando ao goleiro, aos goleiros baterem, o Rulli faz o 11º do Villarreal, que foi uma batida muito precisa, inclusive, muito forte, canto alto. O De Gea vem para a cobrança do United e acaba batendo, não bateu tão mal, ele deu uma telegrafada ali, mas o Rulli teve seu mérito, pulou no canto certo, pegou, e o Villarreal conseguiu seu primeiro título na história, com muito mérito. Um time que vinha de um planejamento há anos justamente para isso, contratou o Unai Emery, o que deu muito certo. O Unai Emery que já está se tornando especialista, 4º título para o Unai Emery de Euroleague, de 5 finais disputadas, e ele leva na sua primeira temporada o Villarreal. Se não conseguiu a vaga na Champions ou na própria Euro pela La Liga, terminou em 7º, ele consegue pela Euro, campeão, primeiro título expressivo do Villarreal, classificado para a próxima Champions League, e com uma temporada que termina com chave de ouro, uma temporada que o Gerard Moreno, como destaque, ainda faz um gol em final de Euro, se transforma no segundo maior artilheiro da história do Villarreal, e barrou simplesmente um gigante que é o United, um gigante historicamente, um gigante hoje que passa por um momento de revolução, mas que tem um elenco recheado de craques. Você tem o Pogba, você tem o Bruno Fernandes, o próprio Cavani, Marcus Rashford, David De Gea. Então, um elenco recheado de craques que tem quase 3 vezes o valor de mercado do Villarreal, e o Villarreal modesto, time sem camisa, pesada pelo menos, que nunca havia ganho um título, barra o United, venceu o primeiro e se torna campeão da Euroleague temporada 2021. Histórico, nada menos que isso. Bom, ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, você já sabe, você curte o conteúdo, você dá o likezinho aqui embaixo, ou se você está acompanhando pelo Instagram, você curte da mesma forma, compartilha para os seus amigos que gostam de futebol, principalmente futebol europeu, que aqui no canal vai ter muito conteúdo, tanto aqui no canal como aqui no Instagram vai ter muito conteúdo para você continuar acompanhando. Se você já é inscrito, se você já segue o perfil, muito obrigado. Só curtir e compartilhar. Se você não é, curte também você pode curtir, se inscreve no canal
E se tá no Insta, segue o perfil que vai continuar sendo muito conteúdo para vocês. Inclusive, semana de Champions League, já tem vídeo falando sobre a grande final que acontece no sábado, depois de amanhã, basicamente. Então, se preparem porque está chegando o momento mais esperado da temporada europeia. E claro, vai ter vídeo aqui no canal. Valeu, tchau, até o próximo.